Na aula de hoje falaremos sobre Revolução Francesa. Vamos começar com esse slide. Esse slide ele apresenta aí o resumo sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica, né? Estrutura social e contexto socioeconômico às vésperas da Revolução Francesa. O que aconteceu, né, quando estava se aproximando essa revolução? A sociedade do antigo regime, né? Temos aí toda uma estrutura dentro do slide falando sobre a população urbana, pobre e camponês e a burguesia. Então, tá assim, a sociedade do antigo regime, né, era formada pelo clero, pela nobreza, né, e pelos camponeses, que eram os trabalhadores. Esse antigo regime ele vivia o que? O absolutismo de direito divino, né, onde o representante o rei, né, ele se apresentava como um deus na terra. E naquela época, essa sociedade francesa estava dividida, né, como eu falei, em 3 estados. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, e o terceiro estado, que era os camponeses trabalhadores. Tá? O rei e outros nobres, né, como e o clero, possuíam terras, poder e privilégio, como de não pagar quase nenhum imposto. Já o terceiro estado, que era formado pela população mais pobre, né, tinha que pagar muitos impostos e sustentar o primeiro e o segundo estado, tá, com seu trabalho. Os camponeses pagavam, por exemplo, a talha, que era a obrigação de entregar ao senhor uma parte do que eles produziam no lote, a gente já viu isso anteriormente, e também pagavam o dízimo. Esse dízimo aí as pessoas confundem muito, né? Esse dízimo cobrado pela Igreja Católica, pelo clero nesse período, com o dízimo bíblico. Esse dízimo aqui ele foi imposto pela Igreja, pelo clero. Tá? E na época esse dízimo ele era aplicado e pago ao clero pela produção dos camponeses. Tá? Eles davam parte da colheita dele e muitas vezes eles passavam fome, principalmente se a colheita não fosse boa. Tá? Isso gerava frequentes protestos. Temos aí no meio do slide uma tabela. Essa tabela ela tem uma composição, número de camponeses e situação socioeconômica. Temos o primeiro estado, que é o clero, né, o alto clero, baixo clero, que possuía muitas terras e cobrava dízimos e taxas sobre batismo, casamento, sepultamento, tudo era cobrado. Temos o segundo estado, que é a nobreza, família real, mais nobreza, mais cortesã, mais nobreza novamente, provincial e nobreza de toga. Temos aí em torno de 840 mil pessoas que viviam às custas do Estado ou da exploração do trabalho camponês. O primeiro e o segundo estado, né, achava indigno o trabalho, então quem trabalhavam eram os pobres. O terceiro estado, né, burguesia de trabalhadores urbanos camponeses, 26 milhões e 880 mil pessoas. Eles trabalhavam para gerar a riqueza e os impostos. Os camponeses constituíam cerca de 80% da população francesa e pagavam impostos ao Estado, que é o governo, e seus senhores de direito. A França, no século XVIII, né, a maioria da população vivia e trabalhava no campo, mas devido à concentração das terras nas mãos de poucos e aos pesados impostos pagos pelos camponeses, a oferta de alimentos era pequena. Então, aí tem uma baixa produtividade agrícola. Tá? A burguesia francesa estava insatisfeita. Os comerciantes reclamavam de ter de pagar um imposto aos nobres apenas para atravessar suas terras. Os industriais opunham-se à política mercantilista do rei, que concedia um monopólio à fabricação de determinado produto e a um industrial, né, em prejuízo de outros. Tinha aí, a gente vê de um lado, né, do slide, nós temos a baixa oferta de alimentos e preços altíssimos, né, inundações e secas da década de 1780, que prejudicavam a população, aumento brusco do preço dos alimentos, tá? O aumento dos impostos,
encarecimento dos preços das mercadorias, e temos aí também a redução do poder de compra da população e a falência de empresas e desemprego, né? Isso não é novo, não é de agora que existe desemprego e empresas que quebram. Isso existe há muitos anos, tá? Temos aí a convocação dos Estados Gerais. Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís XVI precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. Além disso, a fome e o desemprego atingiam duramente os franceses, o que aumentava sua insatisfação com o antigo regime, o absolutista. Para debater essa grave situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, composta de representantes dos 3 estados, clero, nobreza e o terceiro estado. Essa Assembleia não era consultada há 175 anos. Nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, o clero e nobreza reunidos tinham 2 votos contra apenas um do terceiro estado. Por isso, o clero e a nobreza estavam certos de que teriam o controle da situação, mas não foi isso que aconteceu. Os membros do terceiro estado lançaram uma campanha em favor da votação por cabeça, por pessoa, tá? E não por estado. E em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater essa situação do país. Eles discutiram, né, porque até então era votado por estado. Tínhamos 3 estados, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro era o clero, o segundo a nobreza e o terceiro eram os trabalhadores, né, os camponeses. E sempre a nobreza e o clero sempre venceriam, porque sempre estavam unidas. Eram 2 votos contra 1. Então eles queriam que esse voto passasse a ser por pessoa, para que fosse mais justo,